Você que trouxe Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 29 a seguir. E diz assim a palavra do Senhor: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós estamos reunidos aqui esta manhã porque necessitamos da sua presença. O Senhor é aquele, Senhor, que o nosso coração deseja. O Senhor tem a palavra que nós necessitamos. O Senhor nunca precisou de mim para nada. Então, uma vez mais eu lhe peço, Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, que o Senhor sopre, Senhor, neste lugar. Aqueles que são sensíveis à tua presença, que já comecem, Senhor, a sentir um arrepio na pele, que as lágrimas, Senhor, que estavam presas, comecem a serem destravadas a partir de agora. Que a tua glória comece a se manifestar aqui dentro deste templo. Eu sei que não podemos suportar toda a sua glória, mas aquilo que esta igreja pode suportar nessa manhã, derrama, Senhor, sobre nós. Aqueles que entraram aqui tristes, abatidos, desanimados, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, que o refrigério do teu Espírito venha, Senhor, sobre a vida deles, e que antes de terminar este culto, eles possam estar saltando de alegria na sua presença e dizendo, declarando que só o Senhor é Deus. Meu Deus, fica conosco, fala, Senhor, ao nosso coração, pois em concordância nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E somente quem concorda diz amém. Toma o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para cá. Eu quero que você percorra comigo momentos da história de um homem capazes de impulsionar o coração humano. Eu quero que você olhe e pelos olhos da fé você enxergue um homem assentado em um monte. Esse homem está pregoando o seu sermão. Aqueles que estão lhe ouvindo, eles estão perplexos, eles estão se fazendo perguntas, um está olhando para o outro e eles estão dizendo: quem é este? De onde vem tamanho conhecimento? De onde vem tamanha autoridade? Aqueles que estão ouvindo, eles estão admirados com as palavras desse homem. Um homem que, ao finalizar o seu sermão, ao descer do monte, ele encontra um homem com o seu corpo marcado por feridas, um homem que já não cheirava bem, um homem que vem dizendo: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode mudar a minha história. Esse homem olhando para ele dizendo: sim, eu quero. E apenas com um toque foi capaz de devolver a alegria e a esperança daquele homem. Um homem que por onde passava as pessoas, elas voltavam a sorrir, a chama da esperança voltava a ser acesa dentro delas. Um homem que, ao se deparar com o cortejo, com apenas uma leitura, sentir o coração de uma mãe que está pulsando forte de desespero. Uma mãe que estava acompanhando o cortejo do seu filho, chorando, triste, porque o seu filho estava deitado dentro de um caixão. De repente, esse homem, olhando aquela situação, ele se aproxima, interrompe aquele cortejo, com apenas um toque no caixão. Ele vai dizer para aquele moço: levanta-te. Ele consegue interromper a tristeza daquela mulher e fazê-la voltar com os seus filhos no braço,
alegre e adorando ao Senhor. Um homem que sempre que se encontrou com a morte, nunca permitiu que ela prevalecesse. Alguém que quando encontrou com uma mulher que já não tinha esperança, alguém que já estava à beira da morte, que desceria ao inferno, alguém que segundo a sociedade já não havia mais solução para ela, com apenas alguns rabiscos na areia, ele consegue devolver alegria para aquela mulher, ele consegue devolver a esperança para ela. Alguém que quando encontrava com os cegos, os fazia sair enxergando. Alguém que quando encontrava com paralítico, os fazia sair saltando. Alguém que conseguia acender dentro de alguém algo que muitos perderam hoje. O que, pastor? A fé e a esperança. Esses momentos da história desse homem são capazes de impulsionar o coração de qualquer um que está aqui. É por isso que você está sentindo esse arrepio que está sentindo. É por isso que alguns aqui estão sentindo vontade de chorar e mal estão conseguindo controlar. Pastor, por que isso? Porque esse mesmo homem, ele está caminhando no meio dessa igreja, e aonde ele passa, coisas extraordinárias acontecem. E qualquer um que está vivendo um momento difícil aqui, ao ouvir essas palavras que eu estou proferindo, consegue sentir o coração sendo aquecido pela chama da esperança, e consegue enxergar, mesmo no meio da escuridão, que ainda há solução. Mas eu não quero falar sobre esse momento, eu quero falar sobre um momento mais difícil. Que momento é esse? Eu quero que você percorra comigo e que você caminhe um pouco mais adiante. Se aproximando um pouco, nós conseguimos ver alguém. Quem, pastor? Um homem. Que homem? Um homem que está mais ou menos nessa posição. Se aproximando dele, é possível notar algumas coisas. Há uma coroa de espinho cravada na sua fronte. O seu corpo está praticamente dilacerado. Ele havia sido chicoteado. Da sua fronte está escorrendo sangue. Está se misturando com suor. Está se misturando com lágrimas. Ele mal consegue enxergar quem está à sua frente. Diante dele, diante deste homem que estava sentindo dores insuportáveis, dores que ninguém que está aqui teria capacidade de suportar. Diante dele está uma grande multidão. Que multidão, pastor? Não é aquela que enquanto ele entrava em Jerusalém, gritava dizendo: Hosanas ao filho de Davi, este é o rei. Não é essa multidão que o ovacionava enquanto ele entrava lentamente em direção a Jerusalém. Não. Diante dos seus olhos está uma numerosa multidão, e a fala deles é diferente. Eles estão gritando em um só coro. Pastor, o que eles estão dizendo? Eles estão olhando para aquele homem pingando sangue, que estava com o corpo praticamente dilacerado por chicotadas, por um homem que mal estava conseguindo respirar direito. Eles estão olhando para ele, estão dizendo: não és tu o Filho de Deus? Não és o Senhor aquele que curou os cegos, que levantou os paralíticos? Não é o Senhor aquele que fez tantos milagres? Não é o Senhor aquele que realizou coisas extraordinárias, que ressuscitou Lázaro? Não é o Senhor que devolveu a vida ao filho daquela mulher? Se o Senhor tem tanto poder, se o Senhor realmente é quem o Senhor diz ser, desce daí, prova. Se o Senhor realmente é o Filho de Deus, desce da cruz. As pessoas estavam olhando para ele, e se você parar para pensar, realmente, Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Se ele quisesse, ele sairia dali de uma hora para outra. Se ele quisesse, com um estralar de dedos, ele daria ordem aos anjos para que todos aqueles que ali estivessem fossem mortos. Ele tinha poder para isso. Mas aquilo que estavam pedindo para ele não era tão simples. A multidão estava gritando: se tu és o Filho de Deus, prova, desce daí. A multidão estava o desafiando. O inferno estava desafiando Jesus, dizendo: prova quem tu és. Mas escute,
Jesus não chegou ali de uma hora para outra. Jesus não chegou ali da noite para o dia. Para chegar ali, Jesus foi chamado de demônio. Para chegar ali, Jesus foi chicoteado. Para chegar ali, Jesus suou gotas de sangue. Para chegar ali, ele foi traído com um beijo. Para chegar ali, ele foi chamado de falso profeta. Para chegar ali, ele foi desacreditado. Só ele sabe o que ele havia passado para chegar até ali. Pastor, mas não era simples descer? Não era. Porque em um dos seus sermões, Jesus ele vai abrir a sua boca e ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Descer dali o faria negar a sua própria pregação. Descer dali mostraria para todos que aquilo que ele havia pregado, que aquilo que ele havia vivido até ali, não passava de uma mentira. E o diabo sabia disso. Mas o diabo se aproveita daquele momento de fragilidade. Ele se aproveita daquele momento de pressão para chegar nos ouvidos de Jesus e para dizer: ei, se tu é quem diz ser, desce daí. Jesus sabia que descer dali aparentemente parecia uma alternativa para se salvar, mas não era. Colocaria tudo a perder. E o diabo ele sabia disso. Eu quero abrir um parênteses aqui para lhe fazer pensar a respeito de algumas coisas. Você sabe que você não chegou aqui de uma hora para outra. Você lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Muitos da sua família não acreditaram. Teve gente aqui que teve que enfrentar a própria família, porque os pais faziam parte de outras religiões. Gente que ouviu na cara dizendo: tu é crentinho, isso aí é fogo de palha, não vai dar em nada. Quantas pessoas, quantas coisas você teve que enfrentar? Quantos dias chorando naquele quarto vazio escuro, dizendo: Deus, está difícil. Mas mesmo assim vinha para a igreja rastejando, chegava aqui de joelhos e saía daqui de pé. Tu lembra o que você já enfrentou? Quantas calúnias, perseguições, quantas pessoas querendo tomar o que era seu, quantas pessoas tocando em você, tocando no seu nome, quantas coisas você já teve que enfrentar. Tu lembra o que você passou? Quem olha para você nessa cadeira pensa que tudo foi mil maravilhas, pensa que simplesmente você caiu de paraquedas, sentadinho nesse banco, e que você está vivendo coisas boas, porque Deus, Ele te tem como preferido. Mas tu sabe que não é assim. Tu sabe que para chegar aqui tu foi perseguido. Tu sabe que para chegar aqui tu enfrentou coisas que muitos que estão aqui nunca teriam aguentado. Quem olha para você diz: ah, esse é forte. Só Deus sabe as lutas que você enfrentou chorando. Só Deus sabe o preço que você pagou para chegar até aqui. Só Deus sabe as pessoas que estão olhando para você e dizendo: ei, ela vai desistir. Só para apontar o dedo na sua cara e dizer: eu sabia que não ia dar em nada. Eu sabia que isso aí era fogo de palha. O diabo sabe que você não chegou aqui de uma hora para outra. E é por isso que na pressão que está a sua vida, no momento que você está atravessando, ele chega nos seus ouvidos para te dizer: ei, você não merece passar por isso. Se Deus te escolheu e te fez uma promessa, por que é que você está vivendo desse jeito? Não é você aquele dia de Deus. Não foi Deus que te tirou do mundo e te trouxe para a igreja. Por que o ímpio tem e você não tem? Por que as coisas acontecem para os outros e para você não? Se Deus realmente tem uma promessa na sua vida, por que o teu ministério ele não flui? Por que todo mundo pisa em você desse jeito e Deus permite? Por que a sua vida está desse jeito e Deus não faz nada? Cadê o seu Deus que não te impediu de perder o emprego? Cadê o seu Deus que não te privou de passar por tudo isso? Aí de repente ele vem e ele te diz: abandona tudo isso, desce da cruz, vai viver a sua vida, aproveitar os seus dias, vai curtir com a sua família, volta para a cachaça, volta para o adultério, volta para a fornicação, volta a fazer o que você fazia, aproveita os teus dias, porque Deus esqueceu de você. Deus já não te ouve mais. E acredite, é isso que o diabo faz. É desse jeito que ele trabalha. O diabo sabe, conhece as nossas fragilidades. Um dia conversando com o Senhor da igreja Deus Amor, ele me disse: filho,
Eu sempre sonhei em ver anjos, eu sempre pedi a Deus para ver anjos, e agora com mais de 70 anos Deus me concedeu. E Ele me disse: só que eu não vejo apenas anjo, eu também vejo demônios. E o que mais me entristece é que quando eu estou saindo da igreja, a caminho de casa, eu vejo cruzes à beira do caminho, e elas estão vazias, e do lado de cada uma delas tem um demônio dando gargalhada. E eu perguntei a ele por quê. Ele me disse: porque aquela cruz pertencia a alguém que desceu dela. O diabo é especialista em fazer pessoas parar, e ele usa 3 armas que são bem conhecidas pela igreja. Pastor, que arma é essa? A primeira arma que ele usa é o medo, porque ele sabe que o medo traz incerteza, e se ele conseguir colocar incerteza no seu coração, ele vai conseguir fazer você parar. Ele sabe que se ele conseguir te fazer duvidar do seu chamado, da promessa que Deus tem na sua vida, ele sabe que se ele conseguir fazer você duvidar daquilo que Deus tem contigo, a probabilidade de você descer é maior. É por isso que ele chega nos teus ouvidos e diz: ei, Deus já não te ouve mais, Deus esqueceu de você. Quantas pessoas dentro da igreja que já perderam o sentido de servir a Deus? Tudo que fazem já não tem mais temor, já não tem mais excelência, empurram com a barriga, vem para a igreja apenas por vir. Está aqui, sai do assento de casa, sai do sofá para sentar nesta cadeira e continuar no celular do jeito que estava em casa. Gente que não tem mais temor, que já não acredita mais nas coisas que Deus prometeu, gente que não consegue levar o céu a sério, gente que não consegue mais crer que o sobrenatural de Deus pode se manifestar a qualquer momento. Gente que olha no espelho e diz: que história é essa de igreja? Gente que está colocando tudo em xeque, está dizendo: Deus, eu não consigo acreditar mais, parece loucura essa vida de igreja, sentar naquela cadeira, voltar para casa, cantar, adorar. Senhor, que vida esquisita, que coisa estranha. Porque o diabo tem tentado colocar incerteza no coração de algumas pessoas aqui, e ele está tendo êxito no que está fazendo. Gente que está olhando e que está começando a ceder lugar para o medo, que está começando a afrouxar os pregos, mexer a cabeça, está começando a tentar afrouxar a coroa. Gente que está tentando descer da cruz para aproveitar a vida, pensando que irá ganhá-la. Mas escute, Jesus também passou por um momento como esse. Jesus estava se sentindo só naquela cruz. Pastor, que loucura! Não é loucura. Ele vai abrir a sua boca e vai dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pastor, o que é isso? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava dizendo para Deus: Deus, eu suporto ser chamado de demônio, eu suporto, Senhor, ser chicoteado, eu suporto ser chamado de falso profeta, eu suporto que cuspam no meu rosto, mas suportar o teu silêncio já é pedir demais. Porque se tem uma coisa que nos tortura, é o silêncio de Deus. Se tem uma coisa que machuca, é quando todo mundo te trai, quando todo mundo te abandona, quando tudo está difícil e você vai clamar ao único que tem a resposta e a solução, e o único barulho que você ouve é um barulho parecido com esse. Esse silêncio tortura, esse silêncio esmaga os nossos ossos. Quando o medo vem, quando a incerteza está tentando nos dominar, e você clama e parece que o céu está fechado, é nesse momento que o diabo se aproxima dizendo: ei, está vendo? Deus já não te ouve mais, Deus esqueceu de você. Desce, abandona tudo. Mas não é tão simples, não é tão fácil. Pastor, mas eu estou passando por um momento como esse, o que eu faço? Só existe um jeito de vencer o medo. A palavra de Deus nos ensina que somente o amor, ele lança fora todo medo. Como assim, pastor? Ei, você acha que Jesus não desceu da cruz porque ele era bom? Você acha que Jesus não desceu da cruz porque ele era 100% Deus e porque ele era forte?
Você acha que ele aguentou sofrer tudo que ele sofreu porque ele era resistente, porque simplesmente ele era o cara? Não. Pastor, por que ele não desceu? Porque antes de você nascer ele te amou. Jesus só suportou o que suportou por amor. Tem gente dizendo: pastor, eu vou desistir, pastor, eu não aguento mais. Ei, se o motivo de você estar pregado é carro, casa, estabilidade financeira, é o homem amado, a mulher amada, se o motivo de você estar pregado for outro que não seja o amor, em questão de tempo você vai descer, em questão de tempo você vai parar. Porque se o diabo tocar na sua vida financeira, você desce. Se você perder o carro, você para. Se você perder a casa, você desiste. Se perder o homem amado, você não vai aguentar. Se perder a mulher desejada, você vai desistir. Mas se for por amor, não tem demônio que consiga te arrancar daí. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas tudo está difícil. Para ele também estava. Para ele também estava. Estavam olhando para ele, falando coisas que ele não merecia ouvir. Ele estava se sentindo sozinho naquela cruz. Mas ele não desceu, porque toda vez que o diabo dizia: desce daí, ele pensava em você. E ele dizia: eu não desço. Está doendo, mas eu não desço. Está difícil, mas eu não desço. A dor está dilacerante, mas eu não vou parar. Estão falando que eu não mereço ouvir, mas eu não vou desistir. Porque eu sei que um dia a igreja mais de Cristo estará reunido. E ela vai estar lá. Ele vai estar lá. O diabo pode falar o que quiser, ninguém me arranca da cruz. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero te convidar nesta manhã a ser motivado, a ser cheio, impulsionado por esta palavra. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Talvez tudo esteja insuportável, talvez ninguém consiga te entender, mas eu quero lhe falar uma coisa: se você está servindo Cristo por amor, não se preocupa, porque é Ele quem vai te dar força para tu continuar aí. Se o motivo de você estar pregado nesta manhã é por amor, eu te convido a declarar para que o inferno ouça nesta manhã: ainda que esteja doendo, eu não desço, eu não desço, eu não desço. Ei, declare em bom e alto som: ainda que tudo esteja desmoronando, eu não desço, eu não desço. Fala para quem está do seu lado: não desça, não desça, não desça, não desça. Arabaia Kamashi, não desça. Aleluia. Segunda arma mais utilizada pelo inferno para fazer cristãos descerem da cruz. E esta tem gente aqui que conhece. Que arma é essa, pastor? Ela se chama raiva. Jesus estava pregado ouvindo o que não merecia. Durante 6 horas ele vai continuar pregado, sendo chamado de demônio, sendo chamado de falso profeta, sendo chamado de tudo que você possa imaginar. Pastor, ele merecia passar por isso? Não. O diabo estava tentando colocar raiva no seu coração, porque o diabo sabe que a raiva é cega. E por alguns minutos de raiva, você pega uma história que você construiu em anos, amassa ela e joga numa lata de lixo. Por causa da raiva, em questão de minutos, você destrói um casamento de anos. Você joga tudo para o alto. Pastor, o Senhor não sabe o que ela falou de mim. O Senhor não sabe o que ele disse. Pastor, comigo a coisa é diferente, eu sou sangue quente.
eu sou sangue nos olhos, eu vou para cima mesmo, não levo o desaforo para casa, eu resolvo. Ah, pastor, mexeu aqui, está mexendo com a pessoa errada, eu vou descer só um pouquinho, eu vou quebrar a cara dela, depois eu volto. Cuidado na hora de descer, porque pode não dar tempo de você voltar. Pastor, como assim? Jesus durante 6 horas, ele está ouvindo tudo que não merecia ouvir, mas ele não permite que a raiva entre no seu coração, porque Jesus sabia que se ele permitisse que a raiva entrasse, hoje você não estaria aqui, hoje nós não estaríamos aqui, porque a raiva tem esse poder, ela destrói tudo. Mas só existe um antídoto para a raiva. Que antídoto, pastor? A paciência. E a Bíblia diz que paciência é fruto do Espírito. Pastor, mas eu quebro mesmo, eu faço, eu vou, eu resolvo. Parabéns, você tem tudo, menos a presença do Espírito Santo. Pastor, como assim? Quando o culto está acontecendo eu choro, eu bato palma, dá vontade de saltar, dá vontade de correr. Como o Senhor fala que eu não sou cheio do Espírito? Quando o Espírito passa, até quem não confessou Jesus, se Ele permitir, vai chorar. Quando Ele passa, nós sentimos coisas inexplicáveis. Mas sentir a alegria do Espírito é diferente dele habitar em você. Pastor, como assim? Quando Ele passa, nós choramos. Quando Ele passa, nós arrepiamos. Quando Ele passa, o corpo estremece. Mas quando Ele vive, o jeito de falar muda. O jeito de andar é diferente. Quando Ele habita, a mulher explosiva já não é mais a mesma. Quando Ele habita, alguém olha para você e diz: não é possível que seja a mesma pessoa. Você era tão explosivo, você era tão estourado, e hoje você é tão calmo. Quando Ele habita, tudo muda. O teu jeito de fazer negócios muda, o teu jeito de se relacionar com as pessoas muda. Tudo é transformado. Pastor, mas eu sou explosivo mesmo, eu vou para cima, eu faço. Ei, tu está precisando que o Espírito Santo habite em você. Pastor, mas e se eu não deixar? E se eu continuar assim? Você não vai conseguir continuar pregado por muito tempo. Tem gente aqui dizendo: pastor, é que o Senhor não sabe o que ela me disse. Eu não vou aceitar isso. Ei, se você cultivar esse sentimento, você não vai conseguir continuar pregado por muito tempo. Será que você não percebeu que a raiva está te arrancando da cruz? Será que você não percebeu que a sua sensibilidade foi alterada? Que você já não sente mais o que sentia? Pastor, como assim? Eu te explico melhor. Feche os olhos por alguns minutos. Lembra daquela menina que entrava naquela congregaçãozinha? Lembra daquele rapaz que entregou a vida para Jesus lá atrás? Lembra quando você entrava na presença de Deus, o que você sentia? Você lembra o quanto você chorava quando o primeiro louvor começava a tocar? Você lembra o que você declarava quando você entrava na presença dele? Você não tinha vergonha de ninguém, você se prostrava, você se jogava, você se apresentava diante dele, entregava o teu melhor. Tudo que você fazia com excelência. Agora olhe para você hoje. Aonde está a tua sensibilidade? Aonde está aquela presença que você sentia? Cadê aquela menina que não tinha o emprego que tem hoje, não tinha a roupa que tem hoje, mas que tinha a presença de Deus? Você lembra? Algumas coisas na sua vida foram alteradas, e Deus está te fazendo lembrar de quem você era lá no começo. Algumas coisas tomaram o lugar de Deus no seu coração.
E Deus está lhe dizendo: ei, não permita que a raiva continue te influenciando, não permita que a mágoa continue te seduzindo, não permita que essas coisas continuem prevalecendo, porque se você permitir, você não vai aguentar por muito tempo, você vai descer, você vai parar. Tem gente que só porque o pastor não falou com ele, a adoração já começa a mudar, começa a perder o desejo de vir para a igreja apenas por uma simples atitude. Tem gente que de repente fica de birra com a outra, chega no culto, não consegue adorar, porque está dividindo a adoração, não sabe se adora a Deus ou se sente raiva do outro. Tem gente que está aqui cantando, dizendo: Deus é bom, mas de repente quando vira para o lado, vê a pessoa que insiste em não gostar, e essa raiva está interferindo na sua adoração, essa raiva está interferindo na sua comunhão. Tem gente dizendo: não aguenta mais, vou procurar outra igreja, não quero mais continuar indo aí. Claro, a raiva está entulhando tudo, a raiva está destruindo tudo, está fazendo você pegar tudo que você construiu e jogar no lixo. E Deus está lhe dizendo: ei, não é a igreja que mudou, não é a igreja que virou outra, não é isso, é o teu coração que está cheio daquilo que não devia. É por isso que não dá vontade de continuar aqui, porque tem alguém aqui que não te agrada, e o diabo está lhe dizendo: ei, pega as suas coisinhas e sai daí, esse lugar não é mais para você, abandona tudo. Mas Deus está te convidando nesta manhã a dizer: ei, eu sei o que passei para chegar até aqui, e não é o que disseram que vai me segurar, não é o que estão falando que vai me tirar daqui. Eu não vou ceder à raiva, eu não vou permitir que a raiva prevaleça, eu não vou deixar. Ei, nesta manhã Deus está lhe dizendo: se tu quiser vencer a raiva, eu te ajudo. Ajudo como? Derramo sobre ti o meu espírito, vou lhe dar paciência, vou lhe dar resistência. Não ceda aquilo que o inferno está propondo. Foi eu que te plantei aqui, foi eu que te fiz chegar até aqui, foi eu que te preguei aí, e daí você não sai, daí ninguém te tira. Olha para quem está do seu lado e profetiza, dizendo: ei, você não vai descer, você não vai descer, o inferno não vai te fazer parar. Levanta sua mão, que eu quero profetizar. Há uma unção diferente caindo sobre este lugar. Deus está derramando do seu espírito sobre alguns aqui esta manhã. Deus vai te deixar calminho. Ei, valentão, Deus vai te deixar calminho. Quem te viu verá, quem te viu verá. Se prepara, se prepara. Quando este culto terminar, você já não vai estar sentindo mais o que estava sentindo. Olhe para cá. Terceira arma que o inferno mais utiliza, e aqui eu concluo. Que arma é essa? Tem gente aqui dentro que conhece essa arma. Que arma, pastor? A terceira arma se chama orgulho. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Filho de Deus, daquele que tinha poder para fazer o que ele quisesse, daquele que tem autoridade. Ele podia bater no peito, olhar para aquelas pessoas que estavam dizendo que ele não merecia, e dizer: vocês não sabem com quem estão falando, eu sou o Filho de Deus. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Jesus poderia ter provado quem ele era. Jesus poderia ter descido dali e dito: Deus, mata todo mundo. Mas não foi isso que ele fez. Mesmo sendo Deus encarnado, ele viu a multidão de criaturas
pecadoras, condenando-o, mas mesmo assim, ele não quis provar nada para ninguém. Em nenhum momento ele deixou de ser humilde. Por quê, pastor? Porque quem é não precisa provar que é. Deus diz que é. Pastor, como assim? Quando ele morre, o centurião que está aos pés da cruz, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Pastor, como assim? Escute. Sabe o problema? É que o orgulho nos faz querer provar as coisas para os outros. Eu vou provar que eu não merecia passar por isso. Ah, você não sabe com quem está falando. Já fiz parte de igreja tal, já fui discipulado por fulano tal, já tenho tantos anos de evangelho. Você não sabe com quem está mexendo. Você não sabe quem eu sou. Eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu posso, eu faço, eu sou, eu consigo. Ei, se você deixar o orgulho tomar conta de você, você não vai aguentar continuar crucificado por muito tempo. Pastor, mas como assim? Estão falando que eu não mereço, estão querendo tomar o meu lugar. O Senhor não sabe o que Ele fez comigo. O Senhor não sabe o que ela disse a meu respeito. Ei, olhe para cá. O Espírito Santo está lhe dizendo esta manhã: para você não descer, para você vencer o orgulho, só existe um jeito. Que jeito, pastor? Jesus está na cruz, mesmo sendo Deus, ouvindo tudo que não merecia ouvir. Aí de repente ele puxa o ar, sentindo dores indescritíveis. Ele vai olhar para o céu e ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só existe um jeito de vencer o orgulho. Que jeito? O perdão. Pastor, mas é difícil para mim, está doendo aqui. Eu prefiro cultuar de cara feia com ele, de cara feia com ela. Eu prefiro entrar aqui de peito estufado, nariz em pé, porque eu sou, eu posso, e ela vai ter que ver isso. Ele vai ter que engolir isso. Ei, Deus manda ali dizer: ei, baixa a bola, filho. Tu não precisa provar nada para ninguém. Perdoa e continua crucificado. Perdoa e continua no madeiro. Pastor, mas e quem vai esclarecer as coisas? Quem vai resolver? Não, esse negócio não está certo. Eu tenho uma notícia em primeira mão para você. Qual, pastor? Para aqueles que estão pregados, para aqueles que estão crucificados, você não precisa se mexer. Como assim? Quem está pregado tem um advogado. Levanta a mão, levanta a mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Deus está lhe dizendo: perdoa e continua crucificado, porque enquanto você está crucificado, sou eu quem te justifico, sou eu quem te defendo, sou eu quem digo quem você é, sou eu quem provo que você não merecia, sou eu quem faço. Nesta manhã tem um advogado se levantando no trono. Nesta manhã tem um advogado se levantando no trono, e ele está lhe dizendo: ei, não precisa descer, continua pregado. Não precisa tirar satisfação com ninguém, não precisa explicar nada para ninguém. Perdoa e continua pregado, porque sou eu quem te defendo, sou eu quem te justifico, sou eu quem te livro, sou eu quem te guardo, sou eu, diz o Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer e nunca esqueça. Somente o perdão te faz superar coisas e situações pelas quais você nunca merecia ter passado. Jesus, ele perdoou, mesmo ouvindo o que não merecia. Pastor, mas estão falando. Ei, chamaram ele de demônio, e ele perdoou.
cuspiram no rosto dele, e ele perdoou. Só porque fizeram uma brincadeira com você, você não vai perdoar. Só porque algo foi mal interpretado, você não vai perdoar. É melhor descer do que perdoar. Pastor, eu prefiro descer. Ei, pensa em tudo que você viveu para chegar até aqui. Tu vai deixar isso te arrancar do madeiro? Tu vai deixar isso te arrancar da cruz? Perdoa. Quando o inferno vier trazendo medo, raiva e orgulho, rejeite essa bandeja e seja servido pelo Espírito Santo, que na outra mão vem com amor, paciência e perdão. Se coloque de pé. Olhe para mim. O que você pensa que é o Evangelho? Você acha que ninguém vai te perseguir, que ninguém vai tomar o que é teu? Você acha que não vão pisar em você, que não vão falar nada sobre o seu nome? Você acha que todo mundo vai te aplaudir, vai te abraçar e vai dizer: ei, nós estamos contigo? É sério que você pensa que o Evangelho é isso? Se te contaram isso, alguém mentiu para você. Você acha que vai viver os teus dias vivendo o Evangelho, sentado na sua poltrona confortável, sem ninguém te perseguir? Escute, colocaram Pedro diante da corte mais poderosa do judaísmo. Olharam para ele e disseram: ei, nega Jesus. Pedro olha para aqueles homens e ele vai dizer: eu não posso. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e eu sou testemunha dele. Eles levam Pedro para ser crucificado. No meio do caminho, Pedro olha para eles e diz: ei, peraí, só um pouco. Talvez alguém pensou que ele iria negar a Jesus. Pedro olha para aqueles guardas e diz: posso pedir algo? Pode. Me crucifica de cabeça para baixo. Por que, Pedro? Porque eu não sou digno de ter uma morte igual a dele. Tantas pessoas sobem no altar e profetizam apenas que tudo vai dar certo, mas eu quero ver você ter coragem para levantar a mão. Como assim, pastor? Porque nesta manhã eu quero profetizar algo bíblico sobre a sua vida. Por amor a Jesus você vai ser perseguido. Tem alguém que recebe isso aqui? Por amor a Jesus vão falar mal de você, vão querer tomar o que é teu, vão querer manchar o teu nome. Por amor a Jesus vão perseguir a tua família, vão te fazer passar raiva, vão te fazer chorar. Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Oh, Jesus está lhe dizendo: no momento da perseguição, não se preocupa, continua pregado. Quando você não estiver entendendo nada, não se preocupa, continua pregado. Não se justifica, não precisa descer da cruz, continua pregado, porque quando chegar o dia, eu vou te procurar no lugar onde eu te preguei. Eu vou te deixar adorar. Tem gente aqui que estava quase descendo, tem gente aqui que estava quase parando, mas Jesus está lhe dizendo: nesta manhã, as expectativas do inferno estão sendo frustradas. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Nesta manhã, Deus está lhe dizendo: eu vou te repregar de novo. Eu vou apertar os pregos, eu vou apertar a coroa. Vai doer, vai sangrar, mas daí ninguém te arranca. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para adorar. Eu estou falando aqui nesta manhã, pregando para um exército, gente que abriu mão da própria vida, gente que renunciou muita coisa. E tu sabe do que eu estou falando. Tu já enfrentou situações piores e não desistiu. Não é esta pandemia que vai te fazer recuar, não é este fofoqueiro, caluniador que vai te fazer parar.
Continua pregado, rapaz. Continua pregado, moça. Continua pregado, rapaz. Eu vou te dar um minuto para levantar a sua voz e adorar. Porque enquanto você adora, há um renovo de Deus caindo sobre a sua vida. Tem gente que entrou aqui esta manhã rastejando, dizendo: Deus, é o meu último culto. Mas Deus está ali dizendo: não, não é o teu último culto. Tu não chegou até aqui para desistir. Levanta a cabeça, sacode a poeira e continua, rapaz. Levanta a cabeça, sacode a poeira e não para, não para, não para, não para. Não para. Fecha os teus olhos.